Imagine um pedaço de terra tão enigmático que aparece e desaparece como se estivesse vivo, desafiando navegadores, cientistas e exploradores por séculos. Uma ilha descrita como um paraíso na Terra, mas que se esconde por longos períodos, como se estivesse protegendo um segredo proibido. Este é o mistério de Rhy Brasil, uma lenda irlandesa que atravessou mapas antigos, relatos de capitães e teorias que chegam até a Atlântida. Hoje, você vai mergulhar nas brumas do Atlântico para conhecer a história dessa ilha fantasma que intrigou o mundo. Antes de zarparmos nessa viagem, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram este enigma. Desde tempos imemoriais, pescadores e contadores de histórias na costa oeste da Irlanda falavam de uma terra mágica, envolta por névoas, localizada além do horizonte. Chamavam-na de Rhy Brasil, nome que ressoava como um feitiço. Na tradição celta, ela era vista como um lugar de abundância e felicidade eterna, governada por um rei sábio e imortal. Alguns diziam que era habitada por monges iluminados, guardiões de um conhecimento sagrado. Outros afirmavam que era o lar dos Tuatha Dé Danann, seres míticos que dominaram a Irlanda antes da chegada dos humanos. As primeiras menções escritas datam da Idade Média, mas é provável que a lenda seja muito mais antiga, passada oralmente por gerações. Rhy Brasil era descrita como uma ilha circular, com um rio ou lago no centro, o que a tornava única nos relatos. Sua beleza era comparada ao Éden bíblico, mas com um toque de mistério pagão, a promessa de riquezas incomensuráveis e sabedoria proibida. Ao mesmo tempo, havia um aviso: aqueles que encontrassem a ilha poderiam nunca mais voltar. Na mentalidade da época, o mar era visto como uma fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Assim, Rhy Brasil assumiu um papel ambíguo. Era um paraíso, mas também uma possível armadilha. Alguns monges diziam que ela só se revelava aos puros de coração. Outros sugeriam que a aparição da ilha era um teste divino e que nem todos estavam preparados para sobreviver a ela. A mitologia celta também associava Rhy Brasil ao conceito de Tir na Nog, a terra da juventude, um lugar onde o tempo não passava e onde doenças e envelhecimento não existiam. Essa ligação fez com que muitos acreditassem que Rhy Brasil não fosse apenas um pedaço de terra física, mas uma dimensão paralela. Esse entrelaçamento entre mito e realidade seria o combustível para séculos de buscas. E como veremos, não apenas de sonhadores, mas de cartógrafos e exploradores experientes. A presença de Rhy Brasil não ficou restrita às histórias contadas à beira da lareira. Ela ganhou forma física nos mapas de renomados cartógrafos. Já no Atlas Catalão de 1375, a ilha aparece a oeste da Irlanda, marcada com um círculo e dividida ao meio por um traço, possivelmente simbolizando o rio ou lago central descrito nas lendas. Nos séculos seguintes, figuras como Abraham Ortelius e Gerardus Mercator, gigantes da cartografia, também incluíram Rhy Brasil em suas obras, como se fosse um ponto geográfico incontestável. O mais intrigante é que, na época, inserir uma ilha num mapa não era feito de forma leviana. Cartógrafos dependiam de relatos de marinheiros e exploradores, e o fato de Rhy Brasil estar presente por mais de 200 anos em registros diferentes sugere que muitos afirmaram tê-la visto. A distância e a posição variavam ligeiramente, mas o conceito da ilha circular se mantinha, reforçando a ideia de que havia algo real por trás da lenda. Alguns navegadores juraram que chegaram perto de Rhy Brasil, mas uma névoa espessa se erguia e ocultava a terra, forçando-os a recuar. Outros afirmavam que, ao se aproximarem, a ilha simplesmente desaparecia diante de seus olhos. Um fenômeno que, para os padrões atuais, poderia ser explicado como miragem marítima, mas que,
no século XV, era interpretado como mágica. Os relatos de viagens também variavam no tom. Alguns descreviam uma terra fértil, com colinas verdes e rios cristalinos. Outros falavam de cidades de pedra reluzente e templos dourados. Essa diversidade de descrições é o que mantém o mistério vivo até hoje. Ou havia diferentes testemunhas vendo a mesma coisa de formas distintas, ou algo na própria natureza de Rio Brasil provocava ilusões. Esses registros cartográficos criaram uma febre de exploração. Capitães investiam fortunas e arriscavam a vida para encontrá-la. E é aí que entra uma das partes mais fascinantes da história: as expedições que afirmam ter chegado a ela e até interagido com seus habitantes. Um detalhe recorrente nos mitos sobre Rai Brasil é que ela só apareceria a cada 7 anos. Esse intervalo não é aleatório. No simbolismo celta e cristão, o número 7 carrega peso espiritual, associado à perfeição e ao ciclo completo. Isso fez com que muitos acreditassem que a própria existência da ilha fosse regida por uma ordem sobrenatural. Pescadores irlandeses contavam que em determinados anos podiam ver a ilha claramente no horizonte, como se estivesse a poucas horas de navegação. No entanto, ao tentarem alcançá-la, ela recuava ou se dissolvia nas ondas. Era como se uma barreira invisível os impedisse de chegar. Esse fenômeno alimentava a ideia de que Rio Brasil permitia visitas apenas quando queria, ou quando um visitante específico era escolhido. No século XVII, o capitão John Nisbet relatou um episódio que ganhou fama. Em uma viagem da França para a Irlanda, ele e sua tripulação afirmaram ter ancorado em Rai Brasil, explorado sua costa e até conversado com um homem misterioso que lhes presenteou com prata. Relatos como este, mesmo que duvidosos, se espalhavam rapidamente, reacendendo o ciclo de expedições a cada 7 anos. O que intriga é que, em anos de aparição, testemunhas em diferentes pontos da costa relatavam simultaneamente ter visto a ilha. Isso dá a impressão de que não se tratava apenas de um fenômeno isolado ou alucinação individual. Ou havia de fato uma massa de terra que se erguia ou se tornava visível, ou algo muito mais incomum estava acontecendo no Atlântico. Para alguns, essa periodicidade reforça a teoria de que Rio Brasil não é apenas física, mas interdimensional, visível apenas quando a janela entre mundos se abre, exatamente a cada 7 anos. Essa ideia ainda ecoa hoje em teorias conspiratórias e em grupos que buscam por portais temporais no oceano. A chegada do século XIX trouxe uma maré de otimismo científico e de cartografia mais precisa, mas Rai Brasil se recusava a desaparecer das histórias. Em 1872, o capitão de um navio mercante chamado Robert O'Flaherty afirmou que viu a ilha com clareza, descrevendo campos verdes e construções retangulares ao longe. Anotou a localização, mas quando voltou ao mesmo ponto meses depois, não encontrou nada. Houve também o caso de um capitão chamado John Keane, que declarou ter navegado até a ilha e visto colinas e florestas, mas, ao se aproximar, uma neblina densa caiu de repente e, em minutos, toda a paisagem sumiu, deixando apenas o mar aberto. A precisão com que ele descreveu a costa e a topografia intrigou estudiosos, pois coincidia com desenhos antigos feitos séculos antes. Alguns avistamentos no período foram registrados por mais de uma embarcação ao mesmo tempo. Isso é importante porque elimina a hipótese de ilusão individual. Várias tripulações relatando o mesmo fenômeno simultaneamente sugere algo concreto, ainda que inexplicável. Com a evolução das técnicas de mapeamento, a Marinha Britânica realizou levantamentos na área onde Rio Brasil era supostamente vista. Não encontraram nada além de mar profundo. Mas, curiosamente, pescadores continuaram relatando que, em certos dias, a ilha aparecia ao amanhecer e desaparecia ao entardecer.
Esses relatos tardios mantiveram Ri-Brasil viva no imaginário popular e abriram espaço para teorias mais ousadas. Afinal, como explicar um lugar que tantas pessoas afirmam ter visto, mas que simplesmente se recusa a ser localizado definitivamente? Com o avanço da ciência e da cartografia, no final do século XIX e início do XX, muitos estudiosos passaram a considerar Ri-Brasil como fruto de fenômenos naturais, não de magia. A explicação mais comum era a Fata Morgana, um tipo raro de miragem marítima que distorce imagens no horizonte, fazendo parecer que terra firme existe onde só há água. Esse efeito óptico poderia projetar imagens de ilhas distantes ou mesmo da costa, criando a ilusão de uma terra misteriosa. Outra hipótese levantada é a de que Ri-Brasil poderia ter sido uma ilha real que afundou devido a atividades geológicas ou mudanças no nível do mar. O Atlântico Norte é marcado por dorsais oceânicas e cadeias submarinas, e não seria impossível que uma pequena elevação tivesse emergido e desaparecido ao longo dos séculos. Contudo, não há provas geológicas diretas dessa teoria, apenas especulações baseadas em relatos. Também se considerou a possibilidade de que mapas antigos tivessem confundido Ri-Brasil com ilhas já conhecidas, como Rockall ou a Ilha de Aquil, vistas à distância e mal localizadas. No entanto, as descrições circulares e o Lago Central, recorrentes nos relatos, não se encaixam com a geografia desses locais, deixando a dúvida no ar. Meteorologistas apontam ainda que certas formações de neblina e reflexos do Sol podem criar ilusões tridimensionais no mar, dando a impressão de ilhas flutuantes. Essa explicação satisfaz parte da comunidade científica, mas falha em justificar os relatos de pessoas que afirmaram ter pisado em Ri-Brasil e trazido objetos de lá. Apesar dessas tentativas de desmistificação, a ciência nunca conseguiu eliminar totalmente a lenda. Pelo contrário, cada nova teoria parecia alimentar ainda mais a curiosidade dos que acreditavam que algo fora do comum realmente existia e que talvez estivesse sendo escondido de propósito. Se há um mistério sem solução definitiva, inevitavelmente surgem teorias que atravessam o campo da lógica. Para muitos entusiastas, Ri-Brasil não é apenas uma lenda marítima, mas um fragmento de uma civilização perdida. Essa linha de pensamento liga diretamente a ilha à Atlântida, sugerindo que ambas seriam remanescentes de um mundo anterior ao nosso, destruído por um cataclismo global. Pesquisadores alternativos apontam que a posição atribuída a Ri-Brasil nos mapas antigos coincide com pontos de alinhamento magnético incomuns no Atlântico. Isso alimenta a ideia de que a ilha possa ser parte de uma rede de locais estratégicos, talvez usados por uma civilização antiga para navegação e energia. Essa hipótese ganha força entre aqueles que estudam o chamado Triângulo de Ilhas Fantasma, um conjunto de locais que aparecem e desaparecem em diferentes registros históricos. Outra teoria mais ousada afirma que Ri-Brasil poderia ser um posto avançado extraterrestre ou uma base submersa, cuja tecnologia de camuflagem permitiria sua invisibilidade. Defensores dessa ideia citam relatos modernos de OVNIs próximos à região e até boatos de operações militares secretas para investigar a área. Há também quem acredite que Ri-Brasil seja um portal dimensional, um ponto onde a barreira entre realidades é mais fina, permitindo o acesso a outros mundos. Essa explicação se encaixaria com a periodicidade de 7 anos e com a sensação, descrita por navegadores, de que a ilha desaparecia diante deles. O fato é que quanto mais se tenta explicar Ri-Brasil racionalmente, mais camadas de mistério surgem. E isso nos leva à última parte da nossa jornada,
o que restou dessa lenda nos dias atuais e por que ela continua atraindo atenção. Hoje, Rai Brasil não aparece mais nos mapas, mas continua viva na cultura popular e no imaginário irlandês. Historiadores ainda debatem sua origem e exploradores modernos usam tecnologia de satélite para tentar encontrar qualquer sinal da ilha. Até agora, sem sucesso. Porém, pescadores e velejadores na costa oeste da Irlanda ainda contam histórias de aparições súbitas no horizonte, especialmente em manhãs de neblina densa. Na música, na literatura e até em videogames, Rai Brasil ganhou um status mítico, sendo retratada como um paraíso oculto, uma cidade dourada ou um lugar de segredos perigosos. Em alguns círculos esotéricos, é vista como um ponto de energia espiritual, comparável a locais como Stonehenge ou Machu Picchu. Expedições independentes ainda tentam localizar a ilha, muitas vezes financiadas por grupos privados interessados em descobertas alternativas, que não chegam ao grande público. Há rumores de que empresas de tecnologia e governos já investigaram a área com submarinos e drones, mas jamais divulgaram os resultados. Para os céticos, Rai Brasil é apenas uma bela lenda que mistura geografia imprecisa, fenômenos ópticos e imaginação humana. Para os crentes, é uma pista concreta de que a nossa história esconde capítulos inteiros ainda desconhecidos. Seja qual for a verdade, Rai Brasil permanece como um lembrete poderoso. Existem lugares e mistérios que se recusam a ser aprisionados por coordenadas e explicações simples. E talvez o maior segredo dessa ilha seja justamente esse: permanecer um enigma.